Pai que habita nos mais altos céus, cuja presença estamos, Senhor, rogamos que o Teu Espírito nos conceda o conhecimento dos altos céus. Te convidamos, Senhor, para vir falar conosco mais uma vez e da maneira que Te apraz. Eu oro nesse momento, colocamos as nossas vidas em Tuas mãos e buscar do Senhor aquilo que é o alimento, o pão vivo que desce do céu, esse maná espiritual que nutre, que transforma, que dá forma, e através do teu servo, a quem o Senhor tem inspirado, pois tu habitas, Senhor, com o que anda com integridade e sinceridade de coração. Nós te suplicamos agora que o Senhor conceda a tua palavra como água viva nessa fonte a jorrar para a vida eterna, que é teu Filho amado Jesus Cristo. Pois é em nome dele, Senhor, e é para ele toda a honra e toda a glória e todo o louvor e toda a adoração. Mais uma vez te rogamos, concede o teu espírito ao irmão José. Continue a dar a tua palavra sobre os lábios dele, Senhor Deus, instruindo ele na sabedoria do teu entendimento. E dá-nos a todos nós o abrir do coração por meio do teu espírito, para receber essa tua palavra e ter a vida cada vez mais transformada por ela. E através da tua palavra sejamos santificados e por meio dela seremos transformados em cidadão do céu. Pois te rogamos também, Senhor Deus, pelos teus feitos e te agradecemos por ele, pelas tuas maravilhas operadas em nosso meio. Não podemos de maneira nenhuma não destacar as tuas maravilhas, o teu entendimento, a tua graça manifestada de todas as formas, através do louvor, através da adoração da tua palavra, através das orações e das ações de graça. Pois aqui estamos, Senhor, em tua presença, buscando aprender de ti e cada vez mais ser transformado no caráter do teu santo Filho, Senhor Jesus Cristo. Pois esse é o nome que o Senhor concedeu para que todo homem fosse salvo. O nome que está acima de todo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Seja esse exaltado para toda a eternidade, e por toda a eternidade, e por todos os seres que vivem e que louvem o seu santo nome. Te agradecemos, Pai, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Há muitos países cujo não têm a oportunidade por conta de regimes humanos que impede que a tua palavra seja proclamada. Mas ainda assim, a tua graça se renova, as tuas maravilhas é apresentada na natureza. E louvado seja o teu nome, porque todos nós, nesse dia, reconhecendo o poder que há nos céus e na terra, o poder de Jesus Cristo, que nos coloca prostrado diante da tua presença, para logo mais sermos grande perante todas as nações da terra, empunhando o teu evangelho e alcançando os corações para a glória do teu santo reino. Pois mais uma vez, Senhor, eu rogo a ti, continue conosco através do teu Santo Espírito e cada vez mais, sendo fortalecido na unidade que teu Filho orou. Pois esta é a unidade do céu, os remidos dos últimos dias, do qual nos apresentamos perante ti, suplicando também os perdões de nossos pecados, de nossas falhas. A tua palavra vai ser aberta, Senhor, e seja o Senhor falando conosco, através do teu servo, o irmão José, por meio do teu Espírito Santo. Pois te oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina por toda a eternidade. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.
Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Deus. Seja nosso Senhor. Amém. Glória a Amém. Deus. Amém. Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, que está além do nosso entendimento, que o seu Santo Espírito seja com todos nós, como tem sido a todo momento, de uma forma toda especial, desde as primeiras horas desse santo sábado, o santo dia do Senhor. Dando continuidade, irmãos, ao tema da palavra que foi iniciado no sábado passado, o texto base da palavra desta manhã ainda é Lucas capítulo 3, versos 1. Nós vamos avançar um pouco mais nesse tema e quem sabe ainda vamos ficar para o próximo sábado. A palavra de Deus veio até João no 15º ano do reinado de Tibério César. Todos estão com suas Bíblias em mão? Todos estão com suas Bíblias em punho? Todos estão com a preciosa palavra de Deus em suas mãos? Não com o celular, mas com a palavra física. Espero que sim. Espero que todos estejam. Se você ainda não estiver, é tempo de você pegá-la. Espero que todos estejam desde o primeiro momento, quando nós nos reunimos e foi aberto o culto às 8 da manhã. Mas em Lucas capítulo 3, no versículo 1, diz que a palavra, vamos recapitular um pouco sobre o que nós meditamos no sábado passado, foi no 15º ano do reinado de Tibério César que a palavra de Deus veio até João. E no verso 1 nós vimos Pôncio Pilatos, governador da Judeia, o Herodes, era o tetrarca da Galileia, o irmão de Herodes, o Filipe, tetrarca de outra região, e ali naquele momento também haviam 2 sumos sacerdotes, uma coisa que a palavra de Deus não estabeleceu, mas havia 2 sumos sacerdotes naquele momento, naquelas circunstâncias, é que a palavra de Deus veio até João. E nós vimos que Deus é um Deus que fala. Nós vimos isso no sábado passado, ele nos disse o caminho, nos apresentou o caminho para a salvação, e a salvação é alguém, a salvação está em Jesus. A palavra de Deus vem a João, filho de Zacarias, no deserto, e as implicações dessa verdade é que nós vimos o tempo que a palavra veio até João, era o 15º ano do reinado de Tibério César, ali entre anos 28 até 29, alguns dizem, e nós vimos como Roma dominava todas as coisas. Havia a chamada Pax Romana, nós falamos disso, nós meditamos nisso. Roma havia estabelecido um sistema de coisas de domínio de ferro em todas as regiões em que dominava, de aparente segurança, mas de um completo e total domínio. Havia as estradas que ligavam o mundo inteiro, havia a rede terrestre, a rede marítima, havia a língua do império, que era a língua, o grego, e eles dominavam, havia o grande poder cultural ali, e é nesse tempo, no 15º ano, nesse ecumenismo, que havia um reino mundial, esse é um dos pontos importantes, havia uma dominação mundial, uma ordem mundial por parte de Roma, que a palavra de Deus vem até João. Da mesma forma também nós sabemos que há um terceiro Elias, e um segundo João Batista, digamos assim, agora por ocasião dos últimos dias. E quando este João irá surgir no deserto? Quem sabe seja esta a pergunta. Quando este João irá surgir? É preciso que as mesmas circunstâncias que aconteceram na época em que João Batista apareceu, elas se consolidem também nos nossos dias. É preciso que haja, mais uma vez, a sensação de segurança, de dominação para terra, ar e mar, como havia na época com o Império Romano. É preciso que haja o estabelecimento de uma língua universal, uma linguagem só. Por mais que hoje nós tenhamos o inglês sido falado como uma língua universal, a língua dos negócios, assim como era naquela época do grego, é preciso que haja uma língua estabelecida universalmente, a língua do império. E mais uma vez Roma irá ressurgir agora nos últimos dias. Roma já está ressurgindo. Não sei se vocês têm prestado atenção nisso, acredito que sim, pelo Espírito de Deus, todos os irmãos têm percebido isso. Roma ressurge agora mais uma vez. E os tentáculos de Roma, assim como estiveram lá no início, sobre o sistema religioso judaico, tanto que havia ali 2 sumos sacerdotes, a mesma coisa também volta agora nos nossos dias. O Apocalipse fala da besta e do falso profeta. E no tempo em que João se levanta,
você tem ali 2 sumos sacerdotes, 2 homens que estão compartilhando o poder. Pare e pense um pouco como isso é interessante. O Apocalipse fala que nos últimos dias, no momento em que o terceiro João, o terceiro Elias e o segundo João se levantar, que são a mesma pessoa, a mesma coisa, haveria um comboio de engano, um conluio de pecado que estaria sendo defendido, sustentado pela besta e o falso profeta. Aqui também nós temos Anás e Caifás. Anás e Caifás são 2 sumos sacerdotes e estão debaixo do poder de Roma. Da mesma maneira que a besta e o falso profeta, eles estão mancomunados, reunidos, agora Apocalipse 13 fala disso, e eles também estarão debaixo do poder de Babilônia, do poder de Roma também. Então nós não temos coincidências aqui. Nós temos um cumprimento profético, uma linguagem profética que se repete agora nos nossos dias, e nós estamos vendo essas coisas acontecerem mais uma vez. Da mesma maneira também, na época em que o primeiro Elias vem, ele se depara com uma Jezabel e com um Acabe, um poder religioso representado por uma mulher prostituta e um poder político representado por um rei vassalo, que obedecia às ordens desse poder religioso. Quando João também surge, isso é maravilhoso, glória a Deus por isso, por essas coisas que aparentemente são detalhes, mas na verdade não são cumprimentos proféticos para fortalecer a nossa fé. João também se levanta e ele vai proclamar a mensagem, a dura mensagem de arrependimento. Porque não há mensagem mais dura do que a mensagem de arrependimento. Porque é a mensagem que é rejeitada, a mensagem que leva as pessoas, a rejeição da mensagem que finalmente leva as pessoas para a perdição. É quando se rejeita a mensagem de arrependimento. Não é quando se rejeita a mensagem do sábado, não é quando se rejeita a mensagem da lei de Deus, não é quando se rejeita a mensagem de saúde, do bom viver, não é quando se rejeita as mensagens das reformas estruturais, pessoais, de saúde, de pensamento, são que alguém é levado ao inferno. Não é quando se rejeita a mensagem sobre o Deus único, é quando se rejeita a mensagem arrependei-vos e convertei-vos. Quando João se levanta, pregando a palavra de Deus, irmãos, ali às margens do Jordão, também havia, assim como houve na época de Elias, um casal real. E assim como foi na época de Elias com Acabe e Jezabel, havia agora Herodes e a esposa do irmão dele, Herodes e Herodias. E João também proclama a mensagem apontando os enganos. E mais uma vez é a Herodias, assim como foi a Jezabel no passado, que influencia Acabe, um poder ali que ela representa, porque ela não era de forma alguma, de maneira alguma, fazia parte do povo de Deus, e ela usa o fraco, que não era fraco, no sentido da palavra em si, mas o fraco espiritualmente, moralmente, Herodes, a perseguir a João, assim como Acabe perseguiu Elias. Da mesma forma, agora nos últimos dias, Apocalipse 13 nos fala que haverá mais uma vez uma junção disso. Nós vamos ter aí o poder político, uma besta que surge do mar, uma besta que surge da terra, entrando em conluio para perseguir o povo de Deus nos últimos dias, esse remanescente. Então, esses paralelos são importantes para que nós possamos entender como a palavra de Deus se cumpre com plena perfeição. É onde o poder político ele é usado pelo poder religioso para perseguir o povo de Deus. Então nós tivemos Anás e Caifás, nós temos o falso profeta e a besta, e nós temos todos esses paralelos, irmãos, que nos mostram para o grande caos religioso que havia naquela época em que João se levanta, levantado por Deus, e que também haverá agora nos últimos dias. O outro ponto é sobre a maneira como a palavra de Deus chega até João. A palavra de Deus, o conteúdo da verdadeira palavra de Deus vem até João. E essa palavra tira João, e João tem essa palavra entronizado no seu coração, e ele está nos desertos, está pregando para as pessoas estão ouvindo a palavra de Deus, que havia primeiro chegado até João. E Lucas está falando aqui da necessidade de um batismo, porque essa era a mensagem de João, a necessidade vital de arrependimento para que haja remissão dos pecados. Então, João, ele está dando uma mensagem de arrependimento, de salvação, e ao mesmo tempo uma mensagem que vem para quebrar as barreiras, todas as barreiras. E é por isso
que nós muitas vezes não esperamos a mensagem, como ela vem até nós, não estamos preparados para a mensagem, mas precisamos fazer como as pessoas fizeram. O que nós devemos fazer? João está pregando uma mensagem de desafio, uma palavra que está mexendo com as pessoas. Se a palavra de Deus não mexer comigo, se a palavra de Deus não mexer com você, se a palavra de Deus não mexer com o seu coração, com a sua estrutura, ela não é verdadeiramente a palavra de Deus que você precisa ouvir. Deus precisa mexer nas suas estruturas. E Deus está usando homens e mulheres de Deus para que possa levar pessoas a entender que são pecadores e que precisam de arrependimento. E sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento, sem deixar de lado a incredulidade, não há misericórdia de Deus. Deus está hoje chamando todos, ordenando a todas as pessoas em todos os lugares que se voltem para Deus, que busquem a Deus. Foi essa mensagem que Deus trouxe até João. E João, desde o ventre da sua mãe, ele estava cheio do Espírito Santo, o chamado Espírito de profecia, e era essa a sua missão. Outro ponto também que nós falamos foi a forma em que o Espírito vem até João. O Espírito vem até ele, e esse Espírito é o dom de profecia. E João não era o único que possuía esse dom, que estava cheio desse dom, do Espírito de profecia. João tinha o dom profético, outras pessoas também haviam recebido o dom profético, estavam cheios do Espírito de profecia. Mas algo que precisa ser destacado é que durante 400 anos esse dom estava silenciado. Porque vai mediar aí um tempo de 400 anos entre Malaquias e até João Batista surgindo no deserto. E é interessante entender o que Pedro escreve sobre isso, sobre esse processo de salvação, onde Deus ele entrega a sua palavra. Em 2 Pedro 1, capítulo 1, versos 20 e 21, Pedro diz assim, que acima de tudo, irmãos, nós devemos entender, acima de qualquer coisa, acima de qualquer pensamento, acima de qualquer instrução, interpretação que nos é dita, nós devemos ter certeza, nós devemos estar bem estabelecidos que nenhuma profecia da Escritura vem de própria vontade, vem da própria interpretação, do próprio desejo do profeta. É isso que Pedro diz. A profecia não tem origem na vontade humana, mas a profecia, ela tem origem na vontade divina. É o Espírito de Deus que leva, que traz a profecia. E é exatamente isso que aconteceu com João. João fala da parte de Deus, ele recebe uma palavra de Deus e ele é levado pelo Espírito de Deus. Quando João falou, foi porque Deus agiu. E quando Deus agiu, Deus trouxe uma mensagem para João e Deus capacitou João para que ele pudesse falar essa mensagem. Não era a inteligência de João, não era o vigor físico de João que estava ali. Acima de todas as coisas, era a palavra de Deus vinda do céu, o Espírito de profecia. Deus estava suplicando as pessoas, suplicando a nação através de João. Mas ninguém mais, além do próprio João Batista, estava pregando aquela palavra. Mas ele estava falando a palavra de Deus que havia sido dada a ele. João estava ali com autoridade, proclamando aquela palavra. Quem recebe o dom do Espírito vai entender isso. Você vai ver que os escritores do Novo Testamento, como Paulo, por exemplo, ele estava muito consciente disso. E Paulo dizia que a mensagem que ele pregava não era uma mensagem que havia sido dele, não havia nascido com ele, ele havia desenvolvido aquela mensagem. Por isso que ele diz que eu vos entreguei o que eu também recebi. Paulo era um receptáculo da mensagem. Em 1 Coríntios 15:1 ele diz, eu entreguei, e esse texto até é usado na ceia, onde diz, eu vos entreguei, antes de tudo, o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, de acordo com as Escrituras, e que foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, de acordo com as Escrituras. Assim também a mensagem de João estava de acordo com as Escrituras, porque Lucas faz questão de destacar que a mensagem de João era o cumprimento da profecia de Isaías, capítulo 40, a voz do que clama no deserto. Então não há mensagem, não há pregador, não há inspiração profética, se ela não estiver dentro do substrato, da base, do alicerce da palavra de Deus. Então ninguém pode chegar hoje, ninguém pode chegar agora e dizer assim, eu tenho uma mensagem para falar e que contraria a palavra de Deus, ou que não esteja fundamentada na palavra de Deus. Paulo diz, Cristo morreu, segundo as Escrituras. Cristo foi sepultado, segundo as Escrituras. Cristo ressuscitou no terceiro dia, de acordo com as Escrituras. A Escritura dá o fundamento da mensagem profética, e João proclamava uma palavra de pregação, de arrependimento, conforme as Escrituras. Quando Paulo também escreve aos Gálatas, em Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12, ele disse, eu certifico, irmãos, eu quero que vocês tenham certeza disso, que o evangelho que foi pregado por mim não é segundo o homem,
não é uma mensagem humana, não é uma mensagem filosófica, não é uma mensagem que eu aprendi durante os 3 anos que estive na Arábia. Da mesma maneira hoje, aqueles que ouvem a palavra de Deus, se você, irmão, está ouvindo a palavra de Deus, se você tem acompanhado pessoas, pregadores hoje itinerantes na internet, pregadores no YouTube ou mensagens de edificação no Instagram, onde quer que seja, certifique-se de que aquela palavra não é segundo o homem. Certifique-se que aquela palavra não é segundo o entendimento daquela denominação. Certifique-se de que essa palavra não é de acordo com o bel prazer do líder daquela igreja. Certifique-se de que esta palavra não receba essa palavra do homem, não seja ensinada pela palavra. Mas Paulo diz, é pela revelação de Jesus Cristo. Agora entra um ponto que, quem sabe, causa um pouco de discordância no entendimento das pessoas. Porque é muito fácil dizer que algo é revelação de Jesus Cristo. É muito fácil alguém chegar e dizer, olha, eu tenho uma palavra que é revelação de Jesus Cristo. E simplesmente aquilo ficar circundante na mera palavra que seja revelação de Jesus Cristo. Mas nós já vimos aqui, apenas alguns minutos atrás, o que vai trazer validade, a chamada revelação de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo, a validade dela, o teor dela, é que ela esteja de acordo com as Escrituras. 1 Coríntios 15, verso 1. Isaías 40, voz do que clama no deserto. Então, toda a mensagem, como ela vem hoje a nós, a mensagem como ela é proclamada e como foi proclamada por João, a mensagem como será proclamada também agora nos últimos dias, ela só é revelação de Jesus Cristo, e ela é revelação de Jesus Cristo se ela estiver fundamentada no assim diz o Senhor. Claro que vão haver muitas pessoas que vão dizer que está fundamentada no assim diz o Senhor, mas na verdade, se foge da Escritura, vai estar fundamentada no assim diz o pastor, ou no assim diz o líder religioso, ou no assim diz uma teoria bonita, interessante, que as pessoas estão mais dispostas a aceitar, porque ela vai saltar os olhos. A pessoa vai olhar para aquilo ali e dizer, nossa, que interessante, nunca ouvi falar sobre isso, mas é muito interessante, é uma coisa nova, mirabolante, chama a atenção, dá uma excitação dos sentidos, pensar que foi assim, e é uma coisa espirituosa, que é diferente de espiritual, conforme Cristo, conforme as Escrituras. Então a palavra chega a nós hoje, e Paulo e os apóstolos estavam cientes de que eles estavam transmitindo apenas, passando a mensagem, e não era uma mensagem que vinha deles, eles eram apenas instrumentos, eles eram arautos daquela mensagem de alguém muito maior. E João sabia disso também, quando ele fala que estava vindo depois dele aquele que era maior do que ele. Esse é o ensino da palavra, esse é o ensino sobre o senhorio de Cristo, sobre a encarnação, sobre a redenção. Por isso que Paulo diz, eu estou entregando o que eu recebi. Não havia origem nele, ele não recebe do homem. E hoje nós vemos as pessoas dispostas a seguir doutrinas de homens, porque fulano falou e porque fulano disse, mas quando não tem fundamento na palavra de Deus, a pessoa às vezes se fecha e não quer nem sequer mais ouvir você falando. Quantas vezes muitos de nós, os irmãos, foram expulsos desses grupos por aí afora, porque apresentou a palavra de Deus e a pessoa lá não tem como contestar a palavra de Deus, e ela simplesmente vai e bloqueia e expulsa você, porque ela prefere simplesmente ficar no mundo encantado, no conto de fadas que ela ouviu, porque alguém falou. Então, assim como João, Paulo passou anos no deserto, mas Paulo também estava na presença de Cristo, do Senhor ressuscitado. Foi o Senhor que falou com Paulo no caminho de Damasco, foi o Senhor quem esclareceu as verdades eternas para Paulo. Pedro também tinha essa convicção. E é por isso que, 2 Timóteo 3,16, Paulo escreveu, a Escritura é inspirada, toda a Escritura é inspirada. Sobre essa palavra de revelação que vem a João, às vezes, como nós estamos falando, pode ficar um pouco complexo, que nós possamos entender como Deus tem o controle dessa palavra. Mas, irmãos, e muitas pessoas, por não entenderem isso, e não terem um conhecimento de como o Espírito de Deus trabalha, elas pensam que por haverem algumas falsificações, existem evangelhos apócrifos, existem pessoas hoje que mal conhecem o básico da palavra de Deus e estão sendo desviadas mentalmente de se aprofundar na palavra, de amar a palavra e buscar a palavra de Deus, porque estão sendo apresentadas para elas novidades. Ah, é um evangelho isso, é um livro apócrifo de não sei quem, é um conhecimento escondido que foi revelado agora para os eleitos dos últimos dias. E então a pergunta é, Deus não tem controle sobre a sua própria palavra? Mas é claro que tem. Deus tem um controle completo, total, absoluto sobre toda a sua palavra. Exemplo, Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10, verso 4. João está tendo visão.
não João o Batista agora, mas João o profeta, João o apóstolo. E quando João está tendo a visão ali da série de visões no livro do Apocalipse, onde ele está vendo todos esses eventos grandiosos que estão acontecendo agora e que irão ainda acontecer nos nossos dias, quando João está para escrever algumas palavras, Deus intervém. E Deus intervém e diz assim, não as escreva. Algumas pessoas imaginam que Deus fala e ele não sabe o que aquela pessoa que está escrevendo. Ou que Deus não tem controle sobre a sua própria palavra. Mas é o Espírito quem direciona o escritor, aquele que está transcrevendo, vamos dizer assim, porque o autor é o Senhor. E ele usa a sua personalidade, ele usa a sua faculdade, a mente, a memória, as emoções, conforme ele quer. Isso precisa ficar claro com relação à palavra. O Senhor sempre opera segundo o conselho da sua própria vontade. Então, João Batista permanece diferente de Paulo e diferente de Lucas. Ele está firme ali, ele recebeu uma palavra, e essa palavra resulta do seu chamado, da sua intimidade com relação a Deus. Outro ponto também que fica claro aqui, são vários pontos nessa mensagem em João, que servem hoje para nós nos últimos dias, é a maneira como nós devemos responder à palavra de Deus. Você já parou para pensar como você tem respondido à palavra de Deus? Algumas pessoas têm preferido responder às teorias mirabolantes dos homens. Algumas pessoas têm preferido simplesmente viver num mundo de faz de conta, onde as coisas para elas só têm valor, só têm atenção, se causarem algum tipo de sensacionalismo. Tem pessoas que buscam o sensacionalismo, e por não buscar o fundamento claro, eles não têm edificado a sua casa sobre a rocha. Eles têm edificado a sua casa sobre a areia do filosofismo, a areia das falsas doutrinas, a areia existencial da relação humana com Deus, que baseada em si própria, no seu próprio fundamento, não vai levar a lugar algum. Então, como nós devemos responder à palavra de Deus, que vem hoje a nós, nessa manhã, vem todos os dias a nós, veio à noite a nós, quando ouvimos a palavra proclamada, como nós devemos corresponder, assim como essa palavra veio a João e veio aos apóstolos? Bem, primeiro ponto, nós devemos entender que a palavra de Deus vem no momento certo. Quando a palavra de Deus veio a João, eram dias sombrios no mundo, eram dias sombrios para a professa igreja que havia na época, que eram os judeus. E quais eram as perspectivas que as pessoas tinham naquela época? A palavra de Deus também está vindo hoje para nós, e nós estamos em tempos jamais vividos, tempos sombrios, como diz na palavra, as trevas cobrem a terra, um grande negror está se abatendo sobre o mundo, em todas as áreas, em todos os sentidos. Quais serão as perspectivas para o povo de Deus? As coisas, irmãos, estão desesperadamente corruptas. Naquela época, eles viviam sob o domínio férreo de Caifás. Hoje nós estamos também vivendo, nós temos um Caifás hoje espiritual, nós temos um falso profeta que já está agindo. Mas é justamente nesse tempo em que a palavra de Deus veio e Deus preparou um poderoso livramento. Naquela época, quando a palavra de Deus veio a João, o reino de Satanás parecia que estava triunfante. Essa é a verdade. Tudo estava aparentemente dominado, porque Roma dominava sobre o sistema religioso, e é naquele momento, naquela época, onde tudo parecia que estava perdido, que uma pequena pedra se move nos desertos da Judéia e começa a crescer. E essa pedra aponta para a grande rocha que está vindo, e essa pedra aponta para essa grande rocha cortada sem mãos, lá de Daniel capítulo 2, que vem para esmagar a Roma pagã, que vem hoje para esmagar Babilônia. E ali, então, começa a jornada que vai encher o mundo inteiro. É a hora mais escura, o tempo mais sombrio. E é justamente nesse tempo que a palavra de Deus vem. Na hora mais oculta, na hora mais sombria, a palavra de Deus vem hoje também ao terceiro Elias, ao segundo João Batista. E esse é o momento em que nós não temos desculpas. É essa época que nós estamos vivendo. É a hora da chegada do Messias, que foi para João na primeira vinda, e hoje é a hora da chegada do Senhor nos altos dos céus, como diz Paulo, nas nuvens do céu, e essa hora foi anunciada por João Batista, que foi o arauto, e essa hora hoje é anunciada por nós também. João foi o arauto, e hoje há um novo João sendo o arauto, e nós temos de ser arautos, porque esse é o nosso sentido, esse é o nosso chamado. Agora, um ponto interessante também de como devemos corresponder à palavra de Deus, mais um ponto. Como devemos corresponder à palavra de Deus que vem a nós. A nossa maior dificuldade hoje, muitas vezes, é responder à palavra de Deus da forma como ela é encontrada na Bíblia. E muitas vezes,
nós pensamos que há coisas difíceis. Não é que existem coisas difíceis, passagens difíceis na Escritura, que vão impedir a nossa caminhada com Deus. O problema crucial é a frieza, é a indiferença que pode existir nos nossos corações. Quando nós vamos para o Salmo, nós lemos o primeiro Salmo lá. O primeiro Salmo, o Salmo de abertura no livro dos Salmos, e lá nós encontramos o homem bem-aventurado. Está lá no Salmo capítulo 1. E se você não tem esse Salmo decorado de cabeça, faça favor de decorá-lo, entre tantos outros, mas decore esse Salmo. É o Salmo primeiro. Lá fala sobre a pessoa que é abençoada, a pessoa que é bem-aventurada, lá no Salmo capítulo 1. Bem-aventurado, ou abençoado é o homem, e começa a falar ali, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Muitos, por não darem atenção a essa palavra, a essa advertência, muitos, por viverem no caminho dos ímpios, na roda dos escarnecedores, perderam o caminho do céu. Mas o Salmo diz que o deleite desta pessoa, homem ou mulher, está na lei do Senhor. É ali que está o seu deleite, é ali que está o seu prazer. É isso que faz ele abrir um sorriso de um lado ao outro da boca. O seu deleite está na lei do Senhor, e nessa lei ele fica. Nessa lei ele medita, ele pensa nela, ele demora a mente nela. Pergunta, em que você tem demorado a sua mente? Em que você tem demorado os seus pensamentos durante a semana? Em que você tem demorado o seu coração? Porque se você tem demorado a sua mente, o seu coração e outras coisas, isso vai tomar de conta do seu coração. E você não vai ter um coração mais para Deus. Mas no Salmo de abertura nós temos um homem, uma pessoa que realmente ama a Escritura, uma pessoa que está passando por um teste de fidelidade, como qualquer um de nós. Não apenas uma pessoa que tem a doutrina correta das Escrituras revelada, como nós temos, uma pessoa que está lendo, buscando um tempo de qualidade com Deus. Não adianta se sentar e ouvir uma pregação apenas. Não adianta isso, ao sábado ou à noite. É preciso mais do que isso. É preciso amar a palavra, apaixonar-se pela palavra. Qual é a relação que você tem com as Escrituras nessa manhã? Uma das coisas mais chatas que nós podemos ouvir algumas pessoas que dizem o seguinte: eu preciso relaxar. Não é verdade? Nós estamos chegando agora na época do carnaval, nós vamos encontrar pessoas que estão dispostas a pagar e a fazer dívidas para irem para outros estados, para relaxar, entre aspas. E as pessoas vão procurar, alguns escaparem do seu tempo corrido, do seu trabalho, vão procurar as praias, outros vão procurar a folia, outros vão procurar o batuque, e não é isso do mundo aí, e vão entrar numa euforia, e muitos passam a noite inteira, e eu admiro em certa parte essas pessoas, porque elas não têm canseira para as coisas do mundo, e às vezes nós temos canseira para as coisas de Deus, nós temos canseira em 15 minutos ler a palavra de Deus, nós temos canseira em nos reunir numa oração. Eu falo isso de modo geral, irmãos, para o mundo inteiro, para todos que ouviram essa palavra. Quanta canseira eu tenho de passar um tempo com Deus. Eu estudo a palavra de Deus porque eu preciso. Eu estudo a palavra de Deus porque é alimento para a minha fé. Faz parte da minha disciplina, mas para relaxar eu faço outra coisa. Será que isso é certo? Será que Deus a palavra de Deus ela é destinada para ser algo que te canse? Isso é o que precisa ser reavaliado. Quando eu quero outra coisa, quando eu quero descansar, eu vou para outra coisa. Mas eu vou à palavra de Deus apenas por uma obrigação, porque eu tenho um dever. Eu tenho um dever, disciplina e formação. Imagina só que alguém chegasse, ou o esposo chegasse para a esposa e dissesse assim: olha, eu estou conversando aqui com você, eu estou vivendo com você só por dever, só por disciplina, ou só porque eu tenho aí de colher alguma informação, como é que está a casa, o que eu tenho de pagar, o que eu tenho de fazer, ou a esposa dissesse isso para o esposo. Será que Deus se contenta quando Deus ouve isso? Deus não precisa nem ouvir. Deus analisa bem o coração e Deus vê, nossa, eu tenho de hoje ir para esse culto. Ou então, nossa, eu vou ter de ouvir essa palavra aqui, eu vou ter de ler a Bíblia, porque se eu não ler a Bíblia eu vou me perder. Não é essa a perspectiva correta? Será que é essa a perspectiva que nós temos? E muitos nem têm essa perspectiva mais. Muitos perderam isso. Quem sabe enquanto você tem isso, você ainda está ali respirando por aparelhos. Mas quando você perde essa perspectiva da importância da palavra de Deus, o que é que aconteceu com você? E nós precisamos ser bem claros com relação a isso, para que ninguém possa alegar falta de desconhecimento. Ninguém vai poder alegar isso. Então, quando eu quero prazer, eu vou para outra coisa. Quando eu quero prazer, eu me contento, passar o dia inteiro conversando um monte de histórias sem fundamento, sem futuro, com qualquer pessoa.
Mas para a palavra de Deus, 5 minutos com a palavra de Deus, já é algo que é chato, estou cansado da palavra de Deus. Então, o que isso vai impactar diretamente da maneira como eu recebo a palavra de Deus. Então, cada vez mais, nós vamos fazer alguma distinção entre a nossa comunhão com Cristo e aquilo que nós gostamos. Aquelas coisas que nos agradam. Há pessoas que não estão dispostas a aceitar, a ouvir a palavra de Deus. Não estão dispostas neste sábado, nem à noite, nem momento nenhum mais. E digo uma coisa bem sincera a você, se você não está disposto a ouvir, a estar um momento com Cristo, um dia você vai procurá-lo, um dia você vai bater a porta dele, ele vai dizer, eu também não conheço você. Eu também não te conheço, afaste-se de mim, não sei quem é você. Porque uma coisa é você dizer que conhece a Jesus, como qualquer um pode dizer que conhece, um exemplo aqui, só um exemplo, uma pessoa bastante famosa, conhece o Neymar, conhece o presidente, conhece o roqueiro, eu conheço. Conheço como? Conheço de rede social, conheço porque vi a foto, mas nunca falou com a pessoa. Então experimenta e vai lá e bate na porta daquela pessoa um dia e diz, eu te conheço, deixa eu entrar aqui e cear com você. É a mesma coisa com Jesus. A pessoa vai dizer, eu não conheço você. Eu não conheço você. Então tem muitas pessoas que pensam que isso vai levar ao céu, que conhecer Jesus é assim. E que no grande dia da volta do Senhor vai poder dizer, Senhor, eu te conheço. Então nós entendemos o que o Senhor fala em Mateus. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não sei quem você é. Eu não sei quem você é. Aproveita agora, vai lá, procura um videogame, vê se você tem um para jogar. Aproveita agora, procura um celular da última geração. Não tem mais, né? Porque não tem nem internet. Não tem mais celular. Também, tá, ok, celular não funciona mais, né? Tá certo. Agora você percebeu que nada disso tem valor. Vai lá, procura o carro do ano que você tinha. Não tem mais carro, né? Não tem nem gasolina mais. Aí você vem bater a minha porta. Procura os prazeres do mundo que você andava antes. E eu estou procurando ser o mais simples e direto possível. Porque nós estamos tratando aqui, irmãos, de salvação. E se esse assunto não é importante para nós, nesse momento pode não ser importante para você. Um dia vai ser. Um dia vai ser. E eu oro que quando esse dia chegar, não seja algo que lhe traga tristeza por não ter pensado nisso agora. Então, naquele dia, o Senhor Jesus está dizendo, muitos vão me dizer, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu nunca fui te procurar. E o Senhor Jesus vai dizer, então, porque você procurou outras coisas, só que agora você não tem essas coisas mais. É por isso que o homem do Salmo 1, ele é bem-aventurado. Ele é bem-aventurado porque ele entendeu, ele aprendeu sobre as delícias da palavra de Deus. Nós nem entramos na mensagem de João praticamente, diretamente ainda. Ele é o homem bem-aventurado. Esse homem é descrito no livro dos Salmos com aquele que se deleita com a lei do Senhor. Sabe como você se deleita com a lei do Senhor? Quando você passa tempo com o Senhor. O prazer desse homem é Cristo. O prazer desse homem não é as coisas desse mundo. Aquilo que dá alegria para esse homem não é passar horas maratonando uma série da Netflix. Não é passar horas se perdendo em conversas inúteis com as pessoas ao seu redor. Não é passar 4 dias pulando num bloco de carnaval sem dormir, fazendo coisas erradas e dizer, nossa, terminou, queria que tivesse de novo. Se endividando para isso. E quando é para Cristo, nossa, R$1 para Cristo. E aqui ninguém prega dízimo, mas apenas um exemplo. Isso para Deus é muito, eu não posso fazer. Não há divisão entre a fé dessa pessoa, do homem do Salmo 1, e a sua alegria. Estar com Cristo, ter a sua palavra na mão, é isso que enche o seu coração. Quando ele tiver um tempo, você vai encontrar esse homem lendo a Bíblia. Quando ele tiver um tempo, você vai encontrar ele meditando sobre a palavra, ele está meditando sobre a lei, ele ama a palavra porque é ali que Deus fala. Quando você vê ele terminando de ler, ele vai abraçar a palavra ao seu peito. Quantas vezes você pega a palavra para ler? E quando você está lendo a palavra, vou dar um exemplo meu aqui. Eu pego a palavra de Deus e quando eu abro a palavra, a primeira coisa que eu vou olhar é as páginas dela. Está amassado? Eu vou olhar se está amassado. Eu vou procurar dar um jeitinho para que a palavra não permaneça amassada. Depois eu vou e passo minha mão sobre a palavra. Eu vou procurar ver se tem alguma coisinha ali, alguma poeirinha. Eu sopro a palavra e passo a mão na palavra mais uma vez e acaricio a palavra. Se você não tem contato com a palavra, você pode achar que isso é uma grande besteira, só que não é. Sabe por que não é? Porque isso demonstra o amor à palavra. É isso que Deus quer. E se você tem amor à palavra, você vai responder da forma que Deus espera, quando a palavra de Deus vier até você. Esse homem do Salmo 1, ele é movido pelos detalhes
ele é tomado pelas Escrituras, ele está amando a palavra, ele está entusiasmado com a palavra, porque é na palavra que ele ouve a voz de Deus, e nós adoramos aquele que é, que era e que há de vir, porque ele inspirou a palavra, é a carta de amor que fala. Eu nunca pensei que agora nos últimos dias nós tivéssemos de bater e bater e bater tanto nas teclas principais, nas teclas fundamentais da nossa devoção, da nossa fé, porque muitos têm esquecido disso. E sabe, como nós falamos no início, a pessoa não vai se perder, ninguém vai se perder porque não teve conhecimento. Ah, eu não tive o conhecimento escatológico do irmão tal. Ah, eu não tive o conhecimento escatológico de fulano de tal. Ah, eu não tive o conhecimento das profecias de Beltrano. Ah, eu não fiz um trabalho missionário, fui para a África, preguei para os africanos. Ah, eu não fui mártir, não fui perseguido. Não, a pessoa vai se perder, porque não entendeu o básico de relacionamento com Deus. Leitura da Bíblia e oração. E é o que nós estamos vendo hoje nessa geração. Não há leitura da palavra, não há amor pela palavra, não há oração. É por isso que o Senhor Jesus disse, a tua palavra é a verdade, é dela que você precisa. Mas nem todas as pessoas acreditam nisso, que a palavra é a verdade. Mas os demônios acreditam. Os demônios acreditam na palavra. Eles sabem o poder da palavra muito mais do que muitos de nós. Os demônios, eles são, irmãos, podemos dizer assim, eles são ortodoxos. Porque não há demônio modernista. Sabiam disso? Não existe demônios modernistas. Por quê? Porque aquilo que eles sabem que é a realidade, ela é imutável desde o princípio. Eles sabem que a palavra é infalível. Eles sabem que essa palavra permanece para sempre. Então o próprio diabo engana, mas ele mesmo não é enganado. O demônio nunca, ele se deleita com a palavra de Deus, mas ele sabe do poder e da autoridade da palavra de Deus. E é isso que ele quer tirar da sua vida. E muitos têm permitido que isso aconteça. E depois a pessoa cai num abismo tão profundo, e muitas vezes nós olhamos e pensamos, como é que alguém caiu assim? Como é que isso aconteceu assim? Porque a pessoa se deixou enganar e não teve o amor à palavra. Então a mensagem de João, agora que inicia em Lucas capítulo 3, verso 12 ao 14, nós vamos deixar para o nosso próximo encontro, para que nós não venhamos a passar do horário, né? São 12 horas, nosso compromisso é finalizar às 12. A mensagem que vem de João, que vem do Senhor, que foi dada a João, é a mensagem que nós precisamos ouvir. Nós falamos agora há pouco por que a voz da profecia ficou em silêncio por 400 anos. Era esse o contexto que João estava. E nós vamos ver no nosso próximo encontro o que acontece ali no deserto. No deserto algo acontece. E o que significa o deserto ali, onde João está pregando? Por que ele tem de aparecer no deserto? Nós vamos ver também a repetição desse contexto agora nos últimos dias. A estrutura do pensamento de João. Nós vamos ver por que João chega, por que João aparece, por que ele é o precursor do Messias. É a dieta de João no deserto, onde ele está vivendo ali, ninguém mais vivia. E o papel de João está pregando, ele é o arauto do céu, e nós vamos ver tudo isso no nosso próximo encontro. O teste que aquelas pessoas estão passando ali, o sentido do deserto, o alerta de João às pessoas que estão sendo enganadas, a voz que João está propagando. Nós vamos ver também o sentido do texto que fala que o vale vai ser nivelado, os montes vão ser abatidos, tudo isso fazia parte da mensagem de João. Então João é enviado para preparar as pessoas para a chegada do Senhor, como está lá em Isaías capítulo 40. O arrependimento também é pregado no deserto. E a nossa vida sem arrependimento não tem como receber misericórdia. Então tudo isso fazia parte da mensagem. E João foi essa pessoa que Deus trouxe para que pudesse remover todos esses grandes percalços do pecado, para que as pessoas estivessem preparadas, né? Esse era o ministério de João. João foi um removedor de terras. João foi um removedor de terras, nós vamos ver isso no nosso próximo encontro. Como que João fez isso? Por que João voltaria o coração dos pais aos filhos? Então, que Deus nos abençoe, irmãos. Nós vamos estudar isso no nosso próximo encontro. Eu espero que até lá você permaneça tendo carinho pela palavra, porque é através da palavra que Deus fala ao nosso coração. A mensagem de João, a mensagem profética de João era uma mensagem de reforma, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de transformação que foi dada às pessoas. Por que Deus falou através de João com a multidão, depois fala com os soldados, depois fala ali com os publicanos? Deus tem muitas lições para nos dar. E nós, hoje, recebemos o convite
para proclamar esta mensagem, assim como João também proclamou. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a não cair no conto daqueles que ensinam as pessoas hoje a fugir da ira vindoura, assim como João falou. Porque naquela época de João havia um sistema religioso, um curso para fugir da ira vindoura. Um curso para fugir da ira vindoura. Mas somente um pode nos livrar da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1,10 diz que é o Senhor Jesus que nós esperamos. Ele se revelar do céu. Ele que ressuscitou dos mortos. É Ele que nos livra da ira futura. É Ele que nos dá a salvação e a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Que a sua palavra fale poderosamente ao nosso coração nesses momentos. Que nós possamos ser como João. E que nós possamos receber também a palavra que vem ao nosso coração pelo Espírito, assim como as pessoas precisavam receber naquela época, mesmo estando no deserto. Que o Senhor fale ao nosso coração, transforme nossa vida, e que nós possamos ser imergidos no Espírito, aqueles que já foram imergidos na água, e aqueles que ainda não foram imergidos na água, que possam ser imergidos também na água e no Espírito. Esse é o convite do Senhor nessa manhã, para mim, para você, para todos nós, porque o Rei está voltando, e as coisas precisam estar preparadas para quando Ele chegar. Que Deus nos abençoe, que o Senhor fale ao nosso coração poderosamente, hoje e sempre, porque é tempo de arrependimento, é tempo de arrependimento, é tempo de conversão. Esse é o momento, esse é o tempo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Pai que habitas nos céus, nós te glorificamos nesta manhã, nós te agradecemos porque a tua palavra de salvação vem até nós. Nós te agradecemos porque a palavra de arrependimento chegou aos nossos ouvidos e ao nosso coração nesta manhã. E nós te suplicamos, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, como foi proclamado desde as primeiras horas dessa manhã até agora, que a tua palavra de arrependimento encontre guarida nos nossos corações. Não adianta, Senhor, conhecer todas as coisas e não há arrependimento. Não adianta andar com tua palavra e não há arrependimento. Não adianta não amar a tua palavra, porque é através da tua palavra que a tua voz pode ser ouvida, trazida, onde o teu Espírito traz a mensagem que sai das páginas dela e entra no nosso coração, nos convidando para o verdadeiro arrependimento, para a mudança de vida. Hoje a oportunidade da salvação está disponível para nós. O tempo é agora, não amanhã e nem depois. E nós te suplicamos que nós possamos atender o convite desta voz que clama no deserto, que nós possamos ir ao encontro desta mensagem de salvação, que não é a mais popular, que não é a mensagem oficial das instituições religiosas deste mundo, mas é a tua voz que fala, que chama no deserto, que nós possamos ir ao teu encontro, Senhor, e ao chegar diante de ti, que nós possamos clamar com coração contrito e verdadeiro e dizer, Senhor, o que devemos fazer? E a tua palavra nos dirá, arrependei-vos, convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Prepara-nos para este reino, Senhor, que já vem. Que este reino nasça primeiro nos nossos corações, para que nós possamos ter o passe livre pelos méritos do sangue do Cordeiro, para entrar nas portas da Jerusalém celestial, que já se aproxima. Nós te suplicamos todas estas bênçãos, Senhor. Nós clamamos, porque é tempo de arrependimento, é tempo de confissão, é tempo de conversão. Muda o nosso coração endurecido, muda a nossa mente, Senhor, que está tão apagada, que possamos ouvir a voz do teu Espírito, porque é tempo de salvação, e a salvação só há pela misericórdia, e a misericórdia e graça, Senhor, ela funciona quando há arrependimento, quando há conversão. Nós te clamamos, Senhor, salva-nos para o teu reino, salva-nos para a tua glória, leva-nos para a tua presença. É o nosso clamor do nosso coração nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus.